Atendendo os nossos convites, hoje estamos aqui com o professor Cruz, ele que foi a pessoa que obteve a maior votação que uma pessoa de Poções pôde ter. Ele teve 28 mil votos quando pleiteou para deputado estadual e 11 mil desses 28 mil foram na cidade de Poções, não é isso, professor? É isso mesmo, Adelson. É uma alegria imensa estar aceitando esse convite seu, apesar de ter sido de uma forma muito espontânea e você buscando a verdade, buscando os últimos fatos políticos. Eu lhe agradeço essa oportunidade e quero lhe dizer o seguinte, o que eu já disse em off, eu lhe admiro muito pela sua coragem, pelo seu trabalho que você tem feito em prol da cidade de Poções, que real nunca se viu, e poucas cidades na Bahia, no Brasil, tem realmente um trabalho seu. Então pode ter, eu lhe considero muito pela essa admiração, porque poucos homens na vida, né, têm a coragem de defender o seu semelhante. E você tem, estou te falando do fundo do meu coração, essa minha admiração, além das outras perguntas que você irá me fazer. A votação que eu tive foi uma votação realmente muito trabalhada, né, diante de uma parte de um prestígio nosso, pessoal, a outra diante de amigos que me lançaram, e também foi um reconhecimento de um trabalho que eu tinha defendendo o municipalismo, né? Então era uma ideia que saiu de minha cabeça, com a participação também de Leonel Nunes, uma pessoa daqui de Poções. Nós tínhamos isso aí frutificou e enraizou pela Bahia. Fomos, naquela época, o 52ª votação da Bahia, no mês de mais de 700 candidatos. Né? A Assembleia Legislativa é composta de 63 nomes. Teve candidato que conseguiu a vaga por 9 mil votos. E nós, né, tivemos essa votação, mas diante da circunstância da questão da votação, da eleição proporcional, não podemos fazer mais por esse município, porque eu tenho a consciência que já fiz algo. Falando um pouco da sua profissão, recentemente o senhor se aposentou, né, do seu cargo de professor, e que foram por mais de 38 anos. Né? E fala pra gente um pouco do que o senhor fez. Sabemos que eu também fui aluno, né? Fala pra gente um pouco desse trabalho seu e a gente tem conhecimento que até melhorias o senhor trouxe para o colégio no qual trabalhou. Eu comecei minha vida como professor no Colégio Anísio Teixeira, em Salvador. Em 1986, eu vim para a cidade de Poções, né? E fui professor, comecei como professor, coordenador de centro cívico. Naquela época, juntamente com a equipe que tinha, a professora Rosângela Cunha, e nós conseguimos fazer a quadra do colégio. O colégio não tinha nem quadra, com a ajuda muito grande do senhor Eurico Rocha Lima, que era o prefeito então. Daí em diante, por uma circunstância, para eu discordar da maneira que tinha que se fazia aqui a educação, eu cheguei a ser diretor do colégio por 3 anos e 9 meses. Então nós implantamos o 2º grau, ampliamos o colégio, pegamos um colégio na época que tinha 560 alunos, deixamos com 1.200 e tantos alunos. Trouxemos professores para aqui como Jânio Rocha, sua esposa, a filha de Zé Dentista, que hoje estão grandes professores da universidade, Padre Valmir, Pastor Antônio, o Miguelute, San Giovanni, né? Então fizemos uma equipe aqui que hoje, graças a Deus, eu vi que isso deu frutos, que nós temos hoje centenas, ou talvez até já mais de 1 milhar de universitários, bons profissionais, que eu acho que devem também assumir o cargo político dessa cidade, vindo dessa geração, inclusive faz parte de você, inclusive hoje faz parte o atual diretor do Colégio Roberto Santos, o professor Célio, né? Então a gente fica alegre que foi um trabalho que frutificou. Mais do que as obras físicas foi a questão da mentalidade, né? Então nós criamos lá, botamos um slogan, Roberto Santos, Escola Comunidade, e abrimos aquela escola para a comunidade. E aí foi a grande transformação que se deu hoje nesse colégio, que no meu entendimento é uma das instituições mais fortes dessa cidade, né? Apesar da gente ainda sentir que algo não transcorreu, por exemplo, na área esportiva, eu pensava em se fazer o Roberto Santos um grande complexo esportivo. O Roberto Santos tem 12 mil metros quadrados, né? Atende esse bairro Indaiá e a zona rural, né? E mais antigamente só tinha o Roberto Santos Senec.
E eu, como educador, também quero dizer que o ex-prefeito Almino tá aí, pode lhe dizer, e a professora Gil, fui o cara que mentalizei e busquei a compra do SENEC. Compramos o SENEC por R$64 mil para a Prefeitura de Poções. Fui secretário de Educação também. Então eu tenho muito orgulho do acolhimento que eu tive pelo povo de Poções. Como secretário, construímos na época 14 escolas. Né? Hoje no Roçado Grande tem escola ali, aquele colégio, lá na Lagoa da Pé. Foi um trabalho que nós fizemos, o dos polos educacionais, Maneira Nova, o Colégio Manuel Padre, né? Primeiro concurso público de professores aqui nesse município, como nós que fizemos, o primeiro piso salarial, 1,5 salário mínimo. Hoje eu vejo os professores brigando, fomos nós que colocamos isso aqui. Então eu tenho um orgulho muito grande de ter sido professor, ter me aposentado agora depois de 38 anos, ter criado meus filhos, né? E ter o respeito de vocês. Você é uma pessoa vesquiana que me encontra, a maioria, né? Aqui mesmo tem outras pessoas aqui que estão conosco que viram, eu fui aluno de Cruz, conheço o professor Cruz, então e ando em transito, né? Graças a Deus por aqui. Tem uma outra coisa que eu dessa falar a verdade, de buscar a verdade, de mostrar a verdade e de ser autêntico, né? Eu sou um cara que eu nunca fui vaiado aqui politicamente. Você vê o que você vê, eu há pouco apoiei o atual gestor que está aí, saí do governo dele, mas continuo tendo respeito de toda a população de Poções. Por isso que eu estou aqui e você me convidou. O Em Busca da Verdade, hoje com o professor Cruz. Vamos falar um pouco de política, né? Do atual cenário político. Nesta semana ocorreram alguns fatos com o ex-prefeito Almino, né? E a partir disso, como o senhor analisa o cenário político atual em Poções? Eu vejo o seguinte, o Almino vinha liderando as pesquisas, né, como nome da oposição. Tem o nome dele, tem o nome do professor Jânio, tem o nome do vereador Bonfim, o vereador Daniel, doutor Otto, um grande homem, uma pessoa espetacular, né? E talvez outras pessoas aí, o Almir Rogério, representando a juventude, falava até em Matheus Cruz, que é meu filho. O que acontece na força política que a gente tem que entender é o seguinte, existem forças antagônicas. Eu analisei ontem à noite essa questão do doutor Almino, né, desse julgamento que ele teve. O processo dele levou 6 anos em Vitória da Conquista. Subiu para Salvador, me parece que foi no dia 17 de julho. Quando chegou agora no dia 2 de agosto, foi julgado, me parece até inesperadamente, e ele não obteve êxito. Mas o que eu mostro isso? Mostra que está tendo forças políticas que são contra Poções, que são contra o governador Wagner, né, que estão impedindo, porque o candidato da oposição de Poções vai ser o candidato do governador Wagner. Isso. É isso que as pessoas precisam entender, porque o prefeito que está aí, ele é contra o governador Wagner. Ele apoiou o Gedel, isso é que precisa ser dito para a Bahia inteira. O deputado dele é um deputado oposicionista ao governo Wagner. Então, e as obras que estão feitas aqui do governo, são obras do governo federal, como a UPA, e portanto todas as obras que tem tido aqui. Não tem uma obra que eu conheço que foi feita com recurso da prefeitura durante esses quase 3 anos. Então, ele não tem coragem de dizer isso, mas nós precisamos dizer, e você que está nos ouvindo, precisa entender e compreender e julgar isso, que ele é oposição, e Poções não pode continuar sendo contra o governo, né? O governador Wagner, o governo da Dilma, que era antigamente com o governo Lula, aí o cara chega lá, tira beneplácito de emendas que foram feitas por doutor Almino, né, que foram costuradas em gestões passadas, como uma obra que ele está fazendo agora da Sevic, que é antiga do Tobras, que é uma outra também que você precisa investigar, que esse processo começou conosco, que foi a obra do canal São José. Um dia vá a fundo, ver como é que está essas coisas ali, porque eu não sei como passa tanto ano, essa coisa vem sendo renovada, será que só existe essa empresa? Né? Essas coisas que a gente precisa ter coragem para dizer a verdade. Então o que eu vejo é o seguinte, o doutor Almino vai sendo candidato, correndo um risco, né? Vai agora para Brasília, a gente precisa dizer vocês, o eleitor, saber o que ele está colocando, e ele também, como é um homem muito experiente, foi prefeito, está no poder praticamente, né, levou aí 7 anos sendo prefeito, né, sendo prefeito da cidade, teve uma equipe, foi infeliz de ter uma equipe ruim,
foi que prejudicou ele. Graças a Deus agora muitas dessas pessoas passaram para o lado de lá, que está também afundando o atual gestor. Que a pessoa tem que observar isso, né? Os erros que o doutor Almino cometeu aí, que você vai ver, não são dolos, né? Não, mas foram erros gerenciais, administrativos, de incompetência de pessoas que estavam do seu lado, que levaram ele a isso, né? E que o atual presidente também vai responder esse mesmo processo que eu soube. São vários os processos que o atual governo tem por falta também de competência. Como você vê um caso que tem, foi até no seu site, que levou para a comunidade, hoje já está na Justiça Federal, que é a questão da área da saúde, a denúncia da saúde. Como é que você indica um PSF, dá uma produção de um PSF, coloca nomes de profissionais, recebe o dinheiro por determinado período de tempo, sem estar prestando um serviço? Isso é um crime. É um crime. Cadê o Ministério Público da cidade? Não era você que tinha que denunciar, isso era o próprio Ministério Público da cidade, que deve levar isso à frente. O Conselho de Saúde, o Bahia, cadê? Eu já tive com ele e falei isso, ele é contador de uma empresa que eu tenho, e falei isso para ele, que está tendo a conferência da cidade, que precisa ser discutido, é isso. São essas questões, né? É essa aí que a gente precisa mostrar um pouco para poder a cidade evoluir. As questões crescem, senão nós vamos passar, como você citou há pouco, meus 38 anos de serviço, passaram, né? Por sinal, o PSF do Alto da Vitória já foi descredenciado. Nós recebemos essa notícia nesta semana e de primeira mão estamos passando aqui, né, em busca da verdade, um professor Cruz. O PSF do Alto da Vitória já foi descredenciado pelo SUS. Ele não foi inaugurado, porque o PSF, na verdade, existe uma obra física, uma arrumação que teve ali com a quadra, que eu sei muito bem o que foi feito com aquilo ali, né? Juntamente com a quadra lá parece da Lagoa da Pedra, lá que fizeram com aquele colégio. Eu sei como é a arrumação, que ele faz para bater meta, você sabe, para inventar as coisas, para fazer as coisas, e se comete um erro desse, que o gestor vai pagar. Isso que o doutor Almino está passando hoje, ele vai passar. Né? O doutor Almino passa pela questão lá do hospital regional, né? Que indicaram o nome de pessoas que a gente sabe que ele dava uma contribuição no hospital, botaram o nome de determinada pessoa, como também tem os casos dos caixões que devem vir à tona, tem um caso da ambulância, que ele, para ser benevolente com a pessoa, entrou numa barca daquela, comprar uma ambulância, já vindo com um jogo político de deputado, que ele teve, e depois descobriu no Brasil, que foi aquele escândalo do sanguessuga. Então, quer dizer, ele está pagando coisas que não é a índole, não é a moral, não é a ética dele, do doutor Almino, foi a erros administrativos levados pela equipe, né, que é o cuidado que ele não teve de escolher aqueles mesmos, ou a vaidade. Quando está lá, começa a variar. Agora começa o período do bajulamento e os caras afundando o gestor. A oposição de Poções está se reunindo e já realizou até alguns eventos na cidade. Como o senhor vê essa oposição unida de Poções? Vitoriosa. Primeiro, a oposição não tem um candidato. O candidato que terá aqui vai ser o candidato do governador. Então a responsabilidade quem tem com Poções é o governador Wagner. Não é professor Cruz, não é Adelso, não é A, não é B, não é C, não é D. Quem tem que ter a responsabilidade conosco aqui é o governador. Né? Quem são as forças políticas de Poções hoje? Né? São os deputados que aqui obtiveram voto. Porque se esses deputados que aqui obtiveram voto não tiver a competência de fazer o prefeito de Poções, então não adianta também, na próxima pleito, o povo de Poções votar nesses deputados. Né? Então analisar o quadro desses deputados para ver. Essa oposição tem a força, né, hoje de Dr. Otto, que foi um cara que era do PMDB, perdeu o partido agora, né, pelo que eu sei, então foi reforçado. Tem na figura do Partido dos Trabalhadores, né, o partido que está aí, tem na figura do partido do PCdoB, que foi eleito aqui, tem na figura do PSB, né, que foi um partido também que teve uma grande votação aqui na última eleição. Né? Tem na figura do próprio Dr. Almino, que veio com um partido da base governista, saiu do DEM, passou para o PSD. Né? Tem na figura do deputado Euclides Fernandes, que tem o 12, o PDT.